Irmãos, nós podemos ver no capítulo de número 1 de Neemias, que Neemias, ele era um homem que tinha uma certa autoridade diante do rei. Ele, através do seu ofício, ele conseguia até mesmo alguns benefícios ou estar próximo do rei Artaxerxes, a qual ele servia ali na Babilônia. E então, meu irmão, a palavra do Senhor fala-nos que enquanto ele estava servindo o rei, ali como o copeiro, ele recebe alguém conhecido dele, da sua terra natal, um homem chamado Anani. E então, Neemias, como todo homem que se encontra longe, distante da sua pátria, ele pergunta, ele deseja ter notícias de como se encontrava Jerusalém. Infelizmente, as notícias que Neemias recebeu não foram tanto agradáveis. Creio eu que Neemias, ele gostaria de ouvir uma notícia do tipo: Jerusalém está bem, os moradores encontram-se prósperos, felizes, saudáveis, o templo está perfeito, o povo encontra-se adorando ao Senhor, e as muralhas que representavam a proteção de Jerusalém encontram-se todas elas intactas. Mas não foram essas notícias que Neemias recebeu. Pelo contrário, Neemias ele recebe a notícia dizendo: olha, Neemias, a cidade de Jerusalém não se encontra nada bem, porque a cidade encontra-se desolada. Os muros da cidade vieram ruína abaixo, e os moradores encontram-se todos eles na miséria, na pobreza. E então Neemias, irmãos, ele jejuou, ele orou, ele lamentou pela situação da cidade, os muros, pelos moradores de Jerusalém. Mas Neemias, ele não ficou passivo diante daquela situação. No coração de Neemias acabou gerando um grande desejo de ir até Jerusalém e fazer alguma coisa por aquela cidade. E diz a Escritura que Neemias, antes de todas as coisas, ele orou a Deus. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos, primeiramente devemos orar ao Senhor. E então Neemias, ele ora a Deus, ele ora ao Senhor, depois ele vai até o rei, e ele pede a autorização do rei para ir até Jerusalém e fazer alguma coisa por aquela cidade. E o rei permite, autoriza Neemias chegar em Jerusalém. E Neemias ele sai de um lugar até o outro, faz uma longa viagem. E quando chega em Jerusalém, ele viu que aquilo que lhe contaram estava além do que os seus olhos poderiam enxergar. E Neemias ele vê a cidade totalmente desolada, o povo na miséria. E Neemias ele sai de noite ali a caminhar por aquela cidade. E o que ele encontra ali é escombros, era pedra sobre pedra. Neemias ele chora, mas ele guarda no seu coração aquilo que Deus tinha proposto para ele realizar naquela cidade. E Neemias ele ora, continua orando, buscando a face do Senhor. E o Senhor levanta pessoas para estar com Neemias naquela empreitada. Porque quando nós propomos fazer aquilo que é da vontade do Senhor, irmãos, Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado. E Deus levantou pessoas para estar ao lado de Neemias. E então foram, reconstruíram os muros ali de Jerusalém. Mas com muita oposição e com muita dificuldade, em 52 dias, Neemias e aquele povo, com a ajuda de Deus, reconstroem os muros para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Senhor. Mas nós podemos ver, irmãos, que Neemias, ele enfrentou oposição, principalmente de um homem chamado Sambalate e de um homem chamado Tobias. Porque enquanto Neemias estava reconstruindo os muros, Sambalate e Tobias fizeram de tudo, não mediram esforços para impedir a reconstrução daquele templo, ou seja, dos muros da cidade. Eles se esforçaram, eles fizeram de tudo para que Neemias não continuasse, não terminasse aquela obra. Mas enfim, nós sabemos que ele terminou com a ajuda do nosso Senhor. E Neemias ainda fica 12 anos ali morando em Jerusalém. E depois de 12 anos, Neemias ele volta novamente lá para a Babilônia.
E enquanto Neemias estava na Babilônia, um sacerdote de Jerusalém, chamado Eliasibe, ele pega e ele coloca Tobias para morar no espaço, no lugar do templo, aonde era destinado para os dízimos, para os cereais que eram entregues aos levitas. Ele coloca Tobias, aquele mesmo que se opôs contra a construção da cidade. Ele coloca ele para morar no lugar aonde tinha os utensílios da adoração do templo, os utensílios que usavam-se para cultuar ao Senhor. E então nós podemos ver através do texto que Tobias ele vai de mala e cuia e ele começa a morar ali dentro do templo, o lugar aonde ele não poderia estabelecer. Nós podemos ver aqui, irmãos, que ele não podia estar naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar consagrado ao Senhor. Nós podemos ver que ele não podia estar naquele lugar, porque ele era um estrangeiro, ele era um amonita. Ele não podia estar naquele lugar, porque lá em Deuteronômio 23, o Senhor Deus ordenou que nenhum estrangeiro, amonita, moabita, deveriam se apresentar na congregação do Senhor. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que esse contexto aqui estava, na verdade, totalmente fora da vontade do nosso Deus. Mas passados-se alguns anos, Neemias ele retorna mais uma vez para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, tudo o que ele vê era mal aos olhos do Senhor. E então Neemias, irmãos, ele vai até a câmara, ele vai até o lugar onde Tobias estava morando. E então Neemias ele resolve tirar todos os móveis que estavam na casa de Tobias, lançar para fora das câmaras e não aceitar ali aquela situação. Nós podemos ver aqui, irmãos, um homem que estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Nós podemos ver aqui alguém que estava preocupado na adoração ao Senhor. Nós podemos ver aqui alguém que estava preocupado, zeloso com o culto ao Deus de Israel. Mas eu posso ver aqui, irmãos, dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é Eliasibe. Eliasibe, irmãos, é aquele tipo de pessoa que ele permite que o opositor, que o adversário estabeleça a vontade dele na sua própria vida. Nós podemos ver aqui, irmãos, um sacerdote conhecedor das Escrituras, conhecedor da palavra, conhecedor da vontade do Senhor, mas que permitiu com que aquilo que não era da vontade de Deus se estabelecesse naquilo que era sagrado. Nós podemos ver aqui um sacerdote que permitiu que o opositor caminhasse livremente dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Nós podemos ver alguém aqui que negociou a sua fé em trocas de algum benefício. Nós podemos ver alguém aqui que permitiu, irmãos, que tralhas, que coisas que não condiziam com a palavra do Senhor viessem estar ali dentro do templo. Nós podemos ver aqui alguém que já havia perdido a sua fé, o seu temor para com as coisas de Deus, para com as coisas que são santas, para com as coisas que são agradáveis aos olhos do Deus Todo-Poderoso e do Deus Criador. Nós podemos ver aqui, irmãos, um tipo de pessoa que, mesmo sendo conhecedor das Escrituras, permitia com que as coisas não agradáveis a Deus fizesse parte do seu dia a dia e do seu cotidiano. Mas nós encontramos aqui também Neemias, que era aquele tipo de pessoa que aborrece o mal. Nós encontramos aqui também Neemias, que é aquele tipo de pessoa que não mede esforços para agradar ao Senhor. É aquele tipo de pessoa que não mede esforços para santificar a sua vida diante de Deus, diante do altar do Senhor. Nós podemos encontrar alguém aqui que não negociava a sua fé em troca de benefício. Nós podemos encontrar alguém aqui zeloso, cuidadoso,
dedicado para com adoração ao templo, para com adoração ao Senhor. Nós podemos ver alguém aqui que não permitia com que um estrangeiro, com que alguém que não fazia parte da comunidade de Israel estabelecesse a sua vontade no templo, no lugar da adoração, no lugar onde Deus deveria ser exaltado, no lugar onde Deus disse que toda oração que se fizesse, Ele ouviria a oração do povo que se chama pelo nome. Nós podemos ver alguém aqui que sabia muito bem a quem Ele deveria agradar. Nós conhecemos aqui através de Neemias alguém que estava mais preocupado em agradar a Deus do que agradar aos homens. Enquanto Eliasibe estava preocupado em agradar aos homens, Neemias estava preocupado em agradar a Deus. E nós vivemos, irmãos, em uma geração que nós estamos levando, irmãos, a tendência em agradar aos homens e desagradar a Deus, mas que o Senhor nos levante a cada dia mais para fazer a vontade daquele que vive, daquele que reina, custe o que custar, não importa o que venha acontecer, que o Senhor nos levante como Neemias para fazer a vontade do Deus que criou os céus e do Deus que criou a terra. Que o Senhor coloque em nosso coração um desejo incansável de agradar, santificar a nossa vida para a glória do nosso Deus. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele fala ali no livro aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo de Deus. Ele diz: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Irmãos, e nós podemos trazer tudo isso aqui para as nossas vidas, porque, irmãos, esse templo que somos nós, que somos templo do Espírito Santo, irmãos, ele deve carregar tudo aquilo que agrada e glorifica ao Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo, irmãos, tem que ter lugar para a bondade. Esse templo tem que ter lugar para a fidelidade. Esse templo é lugar de amor. Esse templo é lugar de perdão. Esse templo é lugar de verdade. Esse templo é lugar de coragem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, perceba que Eliasibe, ele permitiu que Tobias levasse todos os móveis para dentro do templo da casa do Senhor. Irmãos, eu reconheço muito bem a soberania do nosso Deus. Deus, ele é soberano, irmãos. Deus, ele tem a soberania. Irmãos, até o bem que nós fazemos é Deus quem nos leva a fazer. Mas, irmãos, nós também temos, irmãos, uma escolha. Nós podemos escolher, irmãos, o que nós deixamos entrar em nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu posso deixar que o meu coração seja inundado pela mentira. Eu posso deixar que o meu coração seja inundado pelo ódio. Eu posso deixar que o meu coração seja inundado pela falta de perdão, de rancor. Eu posso deixar que a minha vida não seja uma vida pautada na piedade e na misericórdia do Senhor. Mas como Neemias, eu posso escolher: não, o meu coração está sendo inundado por coisas que não agradam ao Senhor. Então é tempo de eu arrancar esses móveis. É tempo de eu tirar o móvel da falta de perdão. É tempo de eu expulsar da minha vida o móvel da falta de verdade. É tempo de eu expulsar da minha vida o móvel da incredulidade. É tempo de eu expulsar da minha vida o móvel da murmuração. É tempo de eu expulsar da minha vida o móvel da falta de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É tempo de eu expulsar da minha vida o templo do Espírito Santo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor.
Senhor, irmãos, há dias que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Senhor, eu sei que o meu coração está sendo inundado pela falta de perdão, de amor. A avareza está entrando no meu coração. A falta de amor está tomando conta da minha vida, mas eu não aceito isso não. Enche esse templo com a tua presença. Enche esse templo de amor, de bondade. Enche esse templo de fidelidade. Enche esse templo com o fruto do Espírito Santo. Enche esse templo com a tua presença, porque eu quero ser cheio da tua presença. E se alguém tiver que reinar nesse templo, não será Tobias, não será a vontade de Tobias, mas vai ser a vontade do Senhor. Que o Senhor encha a minha, a tua vida, o nosso coração, para que nós venhamos revelar quem Cristo é através das nossas vidas. Meu irmão, que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Aleluia. Que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas para fazer o que Ele bem entender. Que os móveis de Tobias venham ser todos eles arrancados da nossa vida. Neemias, ele foi radical, irmãos, na sua atitude. E nós temos que ser radical, irmãos, muitas das vezes com a gente mesmo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos caindo em uma rotina e nós esquecemos de olhar para as nossas vidas e falar: Senhor, eu reconheço que aqui nesta parte não está agradando, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que aqui eu estou permitindo que Tobias, ele coloque uma parte da sua mobília. Aqui, Senhor, nesta parte aqui, tem um móvelzinho de Tobias. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, os Tobias, eles vão trazendo aos poucos as tralhas para dentro do nosso coração. E quando pensa que não, nós estamos sendo um crente murmurador, sem fé. Muitas das vezes estamos, irmãos, até mesmo sem crer naquilo que Deus ele pode fazer. Nós ouvimos, irmãos, Deus falar: mas isso eu já sei, isso eu já ouvi. Irmãos, nós temos que permitir que o Senhor encha o nosso coração de fé, o nosso coração de amor, o nosso coração de bondade. Se nós não vigiarmos, irmãos, o Tobias, ele vem sorrateiramente, sapatinho de algodão, e quando pensa que não, meu irmão, ele já está com a casa toda mobiliada dentro do templo. E o templo que eu estou falando, irmãos, é as nossas vidas. Todos os dias nós temos que parar e fazer uma reflexão: Senhor, aqui não está certo, eu não aceito isso na minha vida. Me limpa, me purifica. Senhor, eu estou sendo uma pessoa avarenta, tira a avareza do meu coração. Eu estou sendo uma pessoa que estou vivendo a base da mentira. Tira essa mentira do meu coração. Senhor, eu não estou agindo pela fé, eu estou indo por aquilo que eu vejo e não por aquilo que eu creio. Então, Senhor, me dê fé para que eu possa confiar que o Senhor pode fazer o sobrenatural na minha vida. Senhor, eu não estou fazendo a tua vontade, mas eu estou fazendo a minha vontade. Então, Deus, que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que se nós nos humilharmos diante da presença do nosso Deus, certamente Deus, ele nos ajudará. Irmãos, não permita que Tobias encha o templo com os seus móveis, mas que nós, que somos o templo do Deus Altíssimo, venhamos ser cheios da presença do nosso Deus. Ali naquele templo existiam móveis que eram dedicados à adoração ao Senhor. E então Neemias, o que ele fez? Mandou tirar os móveis que eram de Tobias, que não eram para estar ali, e mandou trazer novamente os utensílios que eram usados para adoração ao Senhor. Irmãos, quando o nosso coração se enche de bondade, de amor, de misericórdia, de verdade, de gratidão, nós estamos com isso louvando e exaltando o nome do nosso Senhor.
Nós estamos com isso, irmãos, exaltando ao nosso Deus. Nós estamos com isso dando louvores ao Senhor. O nosso louvor não é expressado apenas através dos nossos lábios, mas os nossos louvores são expressos também através da nossa atitude, através daquilo que sai do nosso coração. Então que fique esta palavra ao meu e ao teu coração. Se porventura você ouviu essa palavra e você diz: pastor, eu reconheço que no meu coração existe ali um móveizinho de Tobias. Então, irmãos, é manhã de nos apresentarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero. Eu sei que isso aqui, Senhor, não provém de Ti. Eu não quero. Eu quero me santificar. Senhor, eu não quero esse móveizinho de Tobias na minha vida, mas eu quero que o Senhor me encha para que eu possa resplandecer a glória do Senhor através da minha vida. Amém, irmãos? Que os móveis de Tobias sejam todos eles arrancados, para que nós venhamos nos encher dos utensílios que adoram e glorificam o nome do nosso Senhor. Os irmãos recebem essa palavra em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus.